Cobalaroeixo! Chama seu tranca-rua! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, rua das almas não há. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, a rua das almas não há. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Boa noite a todos os ouvintes que estão aí ansiosos, né, por mais um programa ao vivo aqui, programa Conversando com o Seu Tranca. Mãe Gladys Camorim, sempre uma surpresa a cada segunda-feira. E hoje já tem uma convidada, né, Mãe Gladys? Tem. Hoje eu trouxe a Carolina, que ela trabalha com terapia reencarnacionista e ela está fazendo um trabalho lá no templo com os médiuns, tá? Onde está ajudando muito o pessoal. Então, quando a gente sempre fala aqui que médium que não está bem equilibrado não dá certo na incorporação. E ela faz esse trabalho, ela trabalha com isso, ela equilibra as pessoas, porque todo mundo tem seus desequilíbrios, nem tudo nessa vida é espiritual. Com certeza. E ela faz esse outro lado, quer dizer, às vezes o médium pensa que ele está com uma demanda, que ele está com uma coisa, que ele está com outra, e não é nada disso, o desequilíbrio é dele mesmo. E ele não está sabendo como lidar com isso, então ela entra e faz esse papel desse reequilíbrio nas pessoas, ela trabalha com isso. E ela está fazendo um trabalho lá no templo, tá? Então, Carolina, boa noite. Fala aí com o Alan, fala com o povo. Boa noite, Gladys. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de estar vindo aqui na rádio. Está sendo um prazer enorme. E vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, do que é a terapia reencarnacionista. A terapia reencarnacionista, ela traz uma proposta de trabalho, primeiramente, é entender... a pessoa conseguir entender qual que é o objetivo da encarnação dela. Então, antes de ser médium, antes de aprender magia, antes de aprender qualquer trabalho com relação à espiritualidade, a pessoa tem que aprender quais são os mecanismos dela, do inconsciente dela, quais são os padrões de energia que ela deve trabalhar. A proposta que ela vem trazendo desde outras encarnações de trabalhar no ego dela para se tornar uma pessoa melhor. Eu gosto de colocar uma frase que foi a primeira frase que eu ouvi quando eu iniciei a minha busca no caminho da magia, e a pessoa virou para mim e falou assim: olha, antes de você aprender a magia, aprenda a ser gente. E isso calou bem fundo em mim e foi um ponto de partida muito importante. Porque daí caiu a minha ficha com relação às questões que eu deveria trabalhar para conseguir filiações energéticas legais para desenvolver um trabalho espiritual. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar para a pessoa aquilo que ela vem se propondo a trabalhar desde outras vidas, desde outras encarnações e que não tem conseguido dar devida atenção. Então, a gente usa dentro do trabalho como ferramenta terapêutica a regressão. Essa regressão, ela não funciona para quem quer saber o que foi em outra encarnação, para ver se foi uma pessoa importante, um rei, uma rainha, um conde, enfim. Que é o que mais a gente tem aqui, né, Alan? É verdade, sem dúvida. 3 rainhas, ninguém é o empregado do rei. Não, ninguém é mendigo, ninguém quer sair por baixo, né? Mas, e é na realidade o que a gente vê no processo de regressão, né? Se você está com uma situação difícil na sua vida hoje, se você deita para regressão, você vai se ver numa situação extremamente parecida com essa hoje, exatamente porque você não trabalhou o que você deveria trabalhar, não conseguiu despertar o potencial que você precisava despertar dentro dessa situação, não conseguiu adquirir habilidade onde você tem inabilidade. E daí você tem que ter essa chamada de responsabilidade para você. Colocar essa dificuldade sua nas mãos, encarar ela,
falar, bom, isso é uma inabilidade minha, o que eu vou fazer para conseguir transmutar isso? Então, a psicoterapia reencarnacionista entra com a regressão para a gente ver a situação atual da pessoa, cruzar com situações antigas para conseguir pontuar exatamente o que ela vem se propondo a trabalhar e não tem conseguido. Mas essa regressão que você faz não é vidas passadas, é essa vida mesmo. Você pega o ponto aqui, ou você vai em outras vidas também? A gente vai em outras vidas também. O trabalho é feito numa primeira consulta, eu vou levantar o histórico do momento atual da pessoa, né? Então eu vou querer saber desde a infância dela, adolescência, entrada da vida adulta, qual é o contexto atual da vida dela, tentar entender que tipo de situação desperta sentimentos negativos e positivos nela, o porquê, e daí no momento da regressão ela vai conseguir se deparar com situações bem parecidas com as de hoje, que é onde a gente vai pontuar, olha, você precisa trabalhar essa questão do seu ego. Então, uma pessoa que ela se magoa muito facilmente, por exemplo, não é porque, de repente, ela não ganhou um pônei quando era criança, ou porque o pai dela não deu atenção para ela. Tudo isso aconteceu na vida dela para que despertasse esse sentimento de mágoa dentro dela, ela pudesse pegar isso na mão e falar, beleza, o que eu vou fazer com isso agora? E ela, quando deita por uma regressão, ela percebe que em outras vidas ela já vem trazendo esse sentimento de mágoa e que não vem se trabalhando, entendeu? Então a gente faz esse resgate energético para ela conseguir sair desse emaranhado, né, que está travando toda a vida dela e partir para uma situação mais próxima. Que engana-se quem pensa talvez que tudo na mediunidade está ligado à espiritualidade, né? Porque se você também tem uma certa desmotivação, se você não acredita em si, tem toda a questão psicológica é muito maior até, né? Para que se chegue uma incorporação ou atuar dentro de um terreiro de alguma forma, a insegurança, entre outros fatores aí que talvez influenciam muito nesse desenvolvimento, né, Mãe Gladys? Você que trabalha especialmente com desenvolvimento mediúnico, sabe disso, né, Mãe Gladys? Sim, então, até a gente está fazendo lá um trabalho com alguns médiuns que tem muita insegurança, tem um pessoal do desenvolvimento, inclusive a Carol também está no desenvolvimento, porque ela quer aprimorar também, conhecer esse lado e juntar, né? A ideia é juntar esse nosso lado espiritual, esse lado umbandista com o que ela trabalha. Tá? Porque aí ela pode até atuar melhor junto às pessoas que vão procurar ela. Acontece de muita gente falar para você, eu acho que é o espírito que está atrás de mim, essa coisa. Elas chegam lá com isso? Assim, 90% das pessoas que me procuram, elas vêm elas são extremamente condescendentes com elas, né? Então, o problema delas é em função do outro. Nunca é com ela, entendeu? Então ela começa a se justificar, então ajo dessa forma porque fulano agiu assim primeiro, ajo da outra forma porque ele fez isso, ou então estou fazendo isso, mas olha ali o que o ciclano está fazendo. E essa questão energética que você colocou, de achar que é demanda, de achar que é trabalho, eu costumo falar que a energia ela é uma coisa que é extremamente dócil. Quem usa sabe aplicar passe, consegue ter uma noção melhor disso. Para você canalizar uma energia de passe, basta você mentalizar que você está canalizando essa energia e para você transmitir essa energia no passe, você mentaliza ela sendo aplicada na pessoa para fazer uma limpeza, para fazer uma energização. Então, quando você traz alguns pensamentos de auto-obsessivos, né? Então você pega e fala assim, poxa, tem alguém no meu trabalho, muita gente chega, né? Chega. Nas entidades falando, olha, tem alguém no meu trabalho que eu tenho certeza que não gosta de mim, está tentando fazer tudo para me ferrar. O que essa pessoa está afirmando? Exatamente esse tipo de energia para desestruturá-la. Então aí eu viro para a pessoa e falo, olha, não precisa de ninguém fazer macumba para você, porque você já é a macumba. A gente é o nosso próprio obsessor, não é isso? Exatamente. Então não há necessidade de ninguém fazer uma demanda para você, de ninguém fazer um trabalho para te ferrar. E o que é essa projeção no próximo, né? Isso alimenta uma relação de ego dela. Legal. Isso daí é até colocar a responsabilidade em você. Você tem que reconhecer, né, quando você
tem a culpa, e quando também você tem o mérito, né? Você tem que ser consciente daquilo que você faz e o resultado daquilo, né? Exatamente. Tanto a culpa quanto o mérito. Chamar a responsabilidade para si, né? Falar assim, olha, esse aspecto não é legal, tem que estourar aqui no meu peito porque sou eu que tenho que lidar com isso. E chamar a responsabilidade para você. Isso é uma questão que exige coragem, porque a gente trabalhar com a gente é doloroso. Você vê toda a nhaca que está dentro de você, dói, demanda esforço, demanda coragem, demanda compromisso, responsabilidade, demanda tudo isso. Então é mais fácil pôr a culpa no espírito. É mais fácil pôr a culpa no espírito, é mais fácil você colocar a culpa no seu vizinho, é mais fácil colocar a culpa no chefe, num colega de trabalho, em tudo isso. E é um conceito extremamente equivocado e que te mantém em trevas. Então a gente começa a pensar, né, que tipo de filiação você está fazendo? A quem que você está servindo com essa postura sua? A quem, principalmente dentro de você está servindo? Quem está falando isso? É a sua essência ou é o seu ego? E daí, a partir daí, a gente pode começar a fazer algum tipo de trabalho de conscientização com a pessoa. Trazer a pessoa para uma consciência mais elevada. Legal, hein? Bacana. Deixa eu interromper aqui, pedir pro pessoal que quem quiser mandar perguntas, participar do programa, tá, com seus questionamentos. Nós estamos com o MSN aberto, programa do seu tranca, @hotmail.com, programa do seu tranca, @hotmail.com. Estamos também com o Facebook, né, do Templo. O Facebook do programa, o Capitão da Encruzilhada está aberto, tá? Para receber as perguntas sobre esse tema. Não adianta perguntar agora do seu tranca, que ele não está aqui. Depois, agora a gente está trabalhando em cima do tema. E se o seu tranca vier, ele vai vir junto com a Carol, porque foi ele que convidou ela para participar do programa, porque ele que chamou ela para fazer esse trabalho dentro do terreiro. Então, ele vai estar junto com ela respondendo as perguntas, tá? Olha, tem uma pergunta aqui. Como é a diferença? Se é do ego ou da essência? Como é essa diferença? Como perceber a diferença do ego ou da essência? Acho que seria essa a pergunta. Eu acho que a característica fundamental disso é aquilo que te deixa bem e aquilo que não te deixa bem. Eu costumo falar que existe uma vozinha interior dentro da gente que fala todo momento com a gente, que não está legal indo nesse caminho, e a gente suprime essa voz e faz pelo outro lado, porque a gente está tão condicionado a essa condição, né, de responder ao ego, de que é tudo assim, tudo assado, e comigo não vai ser desse jeito, mas comigo quem? A quem que está ferindo, entendeu? Então, se você está se sentindo ferido em algum aspecto, quem que se sente ferido? É a sua essência que vem... Pode falar. Me explica uma coisa, quem é pior, a essência ou o ego? Eu acho que não tem pior e nem melhor. O ego, quando eu coloco essa pergunta nas minhas palestras, né, eu pergunto para o pessoal, o ego é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Isso é bom saber. Aí as pessoas pegam e respondem, o ego é uma coisa ruim. Por quê? Porque eles vêm com esse conceito, né, equivocado de que o ego está aí só para atrapalhar a gente. Mas o ego, ele é uma ferramenta extremamente necessária para a nossa manifestação material, para a nossa manifestação terrena. Ele é um veículo de manifestação. E o ego, ele tem muito valor. E você adquire valor a partir do momento que você tem domínio sobre o ego e não é dominado por ele. Se você não tivesse ego, você ia sair babando por aí. Você não ia conseguir discernir o que é bom e ruim para você, por exemplo. Entendi. Então o ego, ele traz o meu discernimento. Exatamente. Cabe a gente... trazendo para uma linguagem de Umbanda, doutriná-lo. Tá. Então, quer dizer, eu tenho que doutrinar o meu ego, porque senão ele acaba o quê? Se sobressaindo. E eu posso começar a fazer coisas que não haveria necessidade. Exatamente. Ele é um mecanismo de defesa, né? Existe um mecanismo de defesa do ego que é para preservar ele e mantê-lo no comando. E é um mecanismo extremamente ardio. Quando você começa a fazer trabalho com o ego, você vai vendo, por exemplo, a vaidade. Poxa,
eu sou uma pessoa vaidosa. Antes de você falar de vaidade, tem uma pergunta que cai aqui, que até eu ia te falar, podemos dizer que o ego seria a tal vaidade dentro do desenvolvimento mediúnico? Também. Porque você sabe que, às vezes, médium mais antigo acha que ele é o melhor dentro do terreiro, o que entrou lá novinho não trabalha tão bem quanto ele, porque minha entidade é o cacique não sei o quê, e papapá. Então, isso é ego ou é vaidade? Ou é os dois juntos misturados? Essa parte, a vaidade faz parte do ego. Se a gente for colocar, por exemplo, dentro do conceito católico, né, ou hermético até, essa questão do ego entra naqueles 7 pecados capitais, né? Vaidade, orgulho, avareza, gula, preguiça, por exemplo, né? Só que o ego, ele precisa desse mecanismo de defesa para continuar na ação, no comando das coisas, né? Então, quando você traz essa questão de, poxa, o cara, ele fica vaidoso porque ele acha que a entidade dele é melhor, porque ele é médium há mais tempo, não sei o quê. Ele está mostrando, na verdade, uma grande fragilidade dentro dele, porque ele precisa se valer do quê? Do que está fora, para poder se sentir importante, para poder se sentir reconhecido. E qual que é a firmeza que ele tem a respeito daquilo que ele é? O que ele sabe sobre ele? Entendi. Tá, então quer dizer, o médium que se acha melhor dentro do terreiro, ou até algum dirigente que acha que ele é o máximo, que ele é o rei, ele é tudo, ele está utilizando o ego dele errado. Tá. Seria isso. E isso ele vai estar fazendo filiações com seres desse tipo, né? De repente ele vai estar disponibilizando até para as entidades dele uma ferramenta muito... Como que eu posso colocar a palavra? Ele não vai estar disponibilizando para ele, para a entidade dele, muita ferramenta para trabalhar, né? A entidade, ela usa o conteúdo do médium para poder trabalhar. Sim, sim. O conteúdo do médium. E ela se filia ao médium por quê? Por característica de energia. Não é isso? Sim. Então que tipo, se você está alimentando energias desse tipo, você acha que você está se filiando com que tipo de entidade? Justamente. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, tecnicamente falando, como que é o processo, até para as pessoas em casa poderem entender, o processo da prática, quando você vai realizar isso dentro de um terreiro, como que se inicia esse seu trabalho e como que isso discorre durante esse processo do atendimento, que seja? Eu vou explicar como é que é o processo do trabalho, quais são os pontos. Isso, como é que você trabalha com o médium? Isso. Tá? Primeiro a gente vai entender, a psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha com o conceito de personalidade congênita. O congênito aqui entra como uma licença poética, tá? Não falo não no sentido de herança genética, mas no sentido de você é assim porque você nasceu assim, você já traz essas características de outras encarnações como proposta de trabalho. Entender a sua personalidade congênita é a chave para o seu trabalho de reforma íntima. Então, como que a gente vai fazer esse processo? A gente vai levantar um histórico da pessoa, como eu falei, e vou tentar entender qual é o mecanismo que movimenta características positivas e características negativas dela. E ver também qual que é o nível de consciência da pessoa dentro dos aspectos que ela tem, tá? Esse trabalho nunca vai ser feito com um cunho moral. Eu não quero saber o que é certo e errado para a sociedade, o que é bom ou ruim para a sociedade. Mas a gente vai começar a verificar o que serve e o que não serve para aquela pessoa. Vai começar a identificar o que é produtivo e o que é contraprodutivo para ela. Onde que ela está dando murro em ponta de faca e aonde o processo dela tá fluindo bem. Isso deve ser uma grande dificuldade, porque às vezes o que na sua visão técnica é positivo para uma pessoa, para ela pode não ser, né? Pode não ser o prazer dela aquilo. Então, é um trabalho realmente bem delicado, né? É um trabalho que ele é bem delicado e que uma pessoa, para entrar num trabalho desse, ela tem que estar extremamente comprometida com ela.
com ela. Né? Já peguei várias pessoas que vieram me procurar achando que eu ia resolver o problema delas, e eu falei, olha, volta daqui um tempo porque você não está preparado para o meu tratamento. Né? O tratamento que eu faço não é voltando, não estou aqui para alimentar justamente o ego de ninguém, nem para alimentar relações que não são produtivas nem para mim, né? Então, assim, a gente vai entrar num trabalho de conscientização. Como que vai funcionar isso? Primeiro, a gente entende essa personalidade congênita dela. O processo de regressão vai ajudar a gente a fazer isso, porque ela vai se ver, desde outras encarnações, as características que ela vem se propondo a trabalhar e não trabalha. Aí depois a pessoa chega em mim e fala, olha, minha vida no trabalho está assim, assim, assado. Então a gente vai começar a entender qual que é a filiação energética. O que isso significa, essa filiação energética? O que essa situação está te forçando a trabalhar no seu espírito? Então a gente começa a despersonificar as pessoas. Eu não sou a Carolina, eu estou numa experiência terrena, onde eu estou vestindo essa casca que se chama Carolina. Entendi. Deixa eu pôr uma pergunta aqui, Carol. Posso perguntar... bom, ele tem uma depressão que ele sabe que não é demanda, não é nenhum mal espiritual. Só que é um processo que passa de pessoa para pessoa na família dele. Isso tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver. Ele já nasceu com essa tendência, né? E daí ele entra, tem a ver também o processo genético, né? A depressão, a gente sabe que ela tem esse cunho genético também. E daí ele vai nascer nessa família que vai proporcionar exatamente a possibilidade dele vivenciar isso, que vai facilitar essa vivência dele dentro da depressão, porque é uma característica que ele tem que superar. E como ele poderia trabalhar isso? Olha, via de regra, né, uma pessoa que ela está deprimida, ela vive muito no passado. Então, o primeiro ponto aí é ele esquecer um pouco o passado, seria? Se colocar no aqui e agora e começar a trabalhar com as ferramentas que ele tem em mãos. As pessoas, elas começam a criar fantasias com relação aos relacionamentos que ela tem, seja de amizade, relacionamento pessoal, relacionamento de trabalho. Porque se eu fizer assim, assim, assado, as pessoas vão me reconhecer. Porque se eu fizer assim, assim, assado, essa pessoa vai se apaixonar por mim. E isso é super injusto, tanto com o próximo quanto com ele. Né? Ele colocar essa carga na mão dos outros, ninguém tem responsabilidade nenhuma por fazer ninguém feliz. A pessoa tem que ser feliz porque ela é assim e pronto, porque ela está bem resolvida e pronto. E daí as pessoas não correspondem a essas expectativas dela. O que acontece? Essa pessoa começa a ficar chateada, começa a ficar magoada, começa a identificar elementos que não existem, que vão alimentando essa fantasia dela e vão derrubando ela cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e daí ela vai rompendo, tá? E isso, se a gente deita num processo de regressão, por exemplo, a pessoa vai se ver depressiva desde outras encarnações. Tá. Então não é um processo novo. Não. É um processo que já vem bem antigo. Essa coisa de que a gente às vezes muito fala, mas assim, dentro da Umbanda, essas coisas, a gente não vai muito além, os guias não vão muito nesse assunto. Aquela pessoa que traz o espírito obsessor já de outras vidas, acompanhando ela. E né, tem muita gente que comenta, eu tenho falaram para mim que eu tenho um obsessor que vem atrás de mim 10 vidas, que ele quer me pegar e vai acabar comigo e tudo mais. Isso é real, isso não é real, porque os guias espirituais, eles não entram muito nisso. Né? E às vezes eu já vi casos assim, a pessoa chega lá na frente do guia, fala que ela está com obsessor alguma coisa, o guia diz que não, tá? Não manda ela fazer um trabalho e ela sai lá falando que o guia é uma porcaria, porque ela passa mal e ele não mandou eu fazer nada e tal. Quer dizer, eu acredito que o guia viu aquilo e não é uma coisa que ele possa resolver naquele momento. Está fora de uma alçada dele, é um equilíbrio, acho que maior. Como é que... O guia está passando para ela, até num pedido de misericórdia, uma questão de tome consciência. Adquira uma consciência sobre o que você é, quem você é.
né? Entendi. Ele está fazendo isso com ela, ele está falando para ela, larga essa muleta que você está querendo pegar, porque o caminho não é por aí. Entendi. Então, quer dizer, esse obsessor que ela fala que vem atrás dela séculos e séculos e séculos, mudando o padrão vibratório dela nessa encarnação, ela pode se livrar dele tranquilamente. Pode se livrar. Se houver um obsessor, há casos assim? Há casos assim. Certamente não foi porque você foi um anjinho em outra encarnação. Sim. Entendeu? Então você fez alguma coisa que requer um resgate aí. Aconteceu já um caso comigo, eu tenho um potencial de clarividência que eu ainda não desenvolvi, mas sei que eu tenho porque acontece em alguns episódios esporádicos comigo de ver espíritos, né? E certa noite eu estava numa aula de cabala, e daí entrou um espírito na sala, assim, atravessou a parede, entrou na sala, me encarou, olhou para o resto do grupo, olhou para o professor, olhou para lá, olhou para cá, voltou o olho para mim de novo. Aí eu gelei, né? Falei, ferrou. É comigo o negócio. Aí ele virou e falou assim, não é nada com vocês não, e foi embora. E eu fiquei com aquele puta ponto de interrogação em cima da minha cabeça, né? Aí o mentor veio do meu lado e falou assim pra mim, ele tava te procurando e não te achou. Porque você já tinha mudado o seu padrão vibratório aqui na Terra hoje. Exatamente. Ele veio procurando uma assinatura energética que você tinha. E como você conseguiu transmutar esse padrão, trabalhar esse padrão, a sua assinatura energética mudou e ele não conseguiu te identificar. Entendi. Entendeu? Então, o processo de reforma íntima te livra de qualquer obsessão. Se você vai num centro procurando um trabalho de desobsessão, pode fazer o trabalho que você quiser. Isso é verdade. Você vai tirar aqueles espíritos obsessores que estão em cima. Você não mudou teu padrão, vão chegar outro, nego. Sempre eu já vi gente que você tira um, no dia seguinte tem 10. Você tira um, no dia seguinte tem 10. Até os guias falar, para. Ou você muda, ou você muda. Exatamente. Eu já vi isso. Exatamente. E muitas vezes a parte espiritual não se envolve até por uma questão de misericórdia, que é para ver se o cara se toca. Carolina, e no caso de criança? Porque quando fui criança, com 11 anos, eu vivenciei mais ou menos isso daí, uma coisa bem grave até. E no caso de criança, como lida com isso? Olha, a infância, ela não é o começo da vida. Ela é a continuação de uma vida passada. Então, as crianças passam sim por isso, porque ela já foi um espírito antes adulto, antes já fez coisas antes, as quais ela deve trabalhar, as quais ela traz como proposta de reconciliação, de harmonização, de crescimento. Então, não é porque é criança que vai ser culpado, porque aquilo ali, ela é criança aqui na parte material, mas vai olhar o histórico dela espiritual, quantos anos tem? Sim, e aí como que é dado esse tratamento de quando se diz, você tem que mudar, você tem que fazer uma mudança interior, uma mudança de comportamento, moral, né? Como que se dá isso para uma criança que talvez não tenha consciência aí do que ela é realmente ainda? Tá, eu não gosto de trabalhar com criança, até a partir dos 14 anos eu acho que tem como a gente entrar num trabalho, porque antes disso, ela está fazendo aquela formação, está entrando numa formação cognitiva, está assentando a personalidade dela, está recebendo informação. Então, enquanto está nessa fase em que ela depende dos pais, o trabalho que eu faço é um trabalho de orientação para os pais, como que ele pode orientar a educação dessa criança. Cada filho é diferente. É um erro o pai pensar que ele pode criar os 3 filhos que ele tem da mesma forma. Se cada um tem uma personalidade, entendeu? Então, cada personalidade tem que ser direcionada para uma forma. Então, uma criança que ela é mais agressiva, ela pode ser direcionada para um esporte, por exemplo, um karatê, um judô, uma capoeira, alguma coisa que ensine ela a trabalhar essa agressividade, mas no nível combativo. E não de agressividade. A gente parte do mesmo princípio marciano, né? Mas ensinar ela a lidar com essa energia de uma forma positiva e não destrutiva. Então, o trabalho de orientação para essas pessoas, para essas crianças, seria dando base para os pais. Algum dos pais pode se apresentar
no consultório para fazer uma regressão, é feito um acordo entre a mentoragem do trabalho, a egrégora do trabalho, a mentoragem dos pais e a mentoragem da criança, para que os pais possam acessar essas características dela que ela trouxe como proposta e já iniciar desde a educação dela um direcionamento melhor dessas energias para que ela não esbarre nos mesmos problemas na vida adulta. Então ela chega na vida adulta mais estruturada já. Quer dizer, esse trabalho com criança é feito, vamos pôr assim, umas palavras mais comuns, entre o mentor que está direcionando você, o mentor do pai da criança e o mentor que acompanha a criança. Exatamente. Então é um trabalho que é feito totalmente no astral com uma criança. E para trazer para a consciência dos educadores, né, dos cuidadores da criança, as características que eles devem ter atenção. Entendi. Entendeu? Que ela traz do passado. Vamos prestar atenção nisso aqui, porque pode ser que ele desenvolva uma certa agressividade, um certo padrão de mágoa, e já vai trabalhando isso desde criança, que daí já é mais fácil ir entrando. Entendi. Nessa limpeza, né? Nessa reestrutura exatamente, que a pessoa pode ter. Entendi. Ter um contato com a religiosidade é importantíssimo, né, pessoal? Porque é um processo que os pais também têm que entender, a criança, para a criança entender também, né, esses detalhes. Eu acho que ter um contato com a espiritualidade, com a religiosidade é importante para os pais que estão ouvindo a gente, que já teve casos ou que tem casos com os filhos relacionados a isso. Ter um contato com a espiritual é muito importante, né? É sempre importante, e ter um contato espiritual voltado sempre, eu friso muito, bato muito nessa tecla, para uma expansão da consciência, adquirir consciência sobre si, primeiramente, né? Eu estava conversando com o seu Tranca no terreiro sábado a respeito disso, né? Muita gente, principalmente do meio espiritual, por lidar com uma realidade que a maioria das pessoas não lidam, que é essa realidade com os espíritos, trabalhar com espíritos, seja kardecista, seja espírita, seja umbandista, o que for, né? A pessoa já começa a se colocar como se fosse mais importante, ela se dá um grau de importância maior, porque ela tem acesso a um nível de informação que outras pessoas não têm. E daí você vira para a pessoa e fala, legal, você tem acesso a um nível de informação, né? Você, teoricamente, tem um grau de consciência maior do que o das outras pessoas, mas o que você está fazendo com isso? O que você está alimentando com isso? Você está alimentando o quê? Diferença, intolerância, crítica. O que você está fazendo com esse grau de consciência maior que você tem? Muito bonito, então. O que você está fazendo. Você tem que utilizar para alguma coisa, né? Maravilhoso o seu grau de consciência maior. Tem que utilizar para algo de útil, né? Exatamente. Sempre colocar isso a serviço da lapidação do seu espírito. E o que você acha da ansiedade que leva o médium a querer incorporar de qualquer jeito, de qualquer forma, não importa, ele precisa, e ele não conseguir traz uma decepção muito grande a ele? Né? O que seria isso? É o ego dele? É a essência? É o desejo? O que é que ele está expondo ali, que aí ele fica irritado, aí ele não quer, ele larga a religião, onde fala mal, aquela coisa toda? Está criando uma expectativa em cima dele, que demanda tempo. Trabalho espiritual não é um trabalho rápido, não é um trabalho que é beijinhos de luz, né? Como fala o comercial da Margarida, eu acho engraçado, beijinhos de luz, né? E o que significa para ele incorporar uma entidade? Às vezes, para ele ter contato com uma entidade, tá fortalecendo essa relação de ego dele. Ele fala, poxa, que legal, isso é importante, tem uma entidade super forte, tem isso aqui lá. Tudo bem, mas isso é da entidade. Sim, não é dele. E você? Aí só uma entidade que, cara, é nada. Sim. Não é nada. Você tem que ser pleno, completo. Sem entidade. Exatamente. E daí você, a partir do momento que você consegue fazer um trabalho assim, aí você dá mais material para a sua entidade trabalhar. Justamente. Aí o seu atendimento vai ser melhor,
a sua entidade vai ter mais conteúdo, ela vai conseguir te acessar melhor, porque ela está num padrão vibratório mais sutil, né? Sim. Então você tem que utilizar a sua energia para ela conseguir chegar de uma forma mais produtiva dentro do trabalho, né? E daí vem essa questão de ansiedade, geralmente, que a pessoa quer ter resultado. Ela quer ver a incorporação, ela quer sentir, ela quer né? saber quem é o Exu, quem é a Pombagira. Quem que é o Exu e quem que é a Pombagira dela. Se não souber quem é, eles ficam loucos. Mas ela sabe quem ela é? Boa pergunta. Você fica ensinando essas coisas pro seu tranca, quando falarem pra ele vai começar a perguntar pro povo. Exatamente. Então, antes de você querer saber quem é a sua entidade, saiba quem você é, porque daí você já vai ter uma boa noção de quem são suas entidades. Porque elas vão vir por afinidade energética com você. Entendi. Ó, aqui tem uma pergunta. Além da regressão, quais são as outras ferramentas utilizadas para isso tudo? Bom, a terapia reencarnacionista, ela vai, além desse trabalho de identificar a personalidade congênita da pessoa, que é a chave para a reforma íntima, que é o que vai falar, você tem que trabalhar nisso, 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 ela vai começar a entender os padrões de gatilhos das pessoas, tá? Então, assim, acontece, acho que com a maioria das pessoas isso já aconteceu, ela tá num cenário A, tem a pessoa XYZ. Aí, tá tudo péssimo para ela naquela situação. Qual que é a tendência da pessoa querer fugir dessa situação? Sim. Né? Então, vai para lá, vem para cá, se debate, consegue escapar dessa situação. Não resolveu. Não aprendeu o que ela tinha que aprender. Não desenvolveu a habilidade que ela tinha que desenvolver. O que acontece? Passa 2, 3, 4, não importa quanto tempo. Aí ela se vê numa situação, no cenário B, com a pessoa MNO, e daí a mesma situação. Ela fala, puta, de novo. Verdade. De novo. Então a gente começa a entender os gatilhos e vai começar a perguntar para que isso está acontecendo. O que isso está exigindo de você? O que isso está pedindo que você desenvolva? Que essa situação está te mostrando de novo. Aonde está mexendo? Aí você para, e nesse processo a gente começa a despersonificar a pessoa. Então não é mais o João que não deu bom dia para Gladys, é o problema do João. Por que a Gladys ficou tão brava com o João? Ofendida com o João? Nossa, o João não me olhou. Sei. Como que ele passou por mim e não me deu um bom dia? Tá, mas para que o João não te deu um bom dia? Para que você atraiu essa situação para você? Que o seu espírito atraiu essa situação para você? É para quê, não é por quê. É, sempre o para quê, entendeu? Para eu me tocar, né, não tem esse grau, não preciso ter esse grau de importância para o João. Se eu tivesse grau de importância para mim, dane-se o que o João fez ou deixou de fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, é o quanto eu me importo comigo mesmo e não com os outros. Mais ou menos isso. A gente tem um conceito que é extremamente equivocado, né? A pessoa, ela quer ser servida, mas ela não quer saber de servir. Sim. Aí ela quer servir para os outros no sentido de ser importante para o outro, ser reconhecida pelo outro, mas ela não serve nem para ela mesma. Sim. Ela não aguenta nem ficar com ela. Sim. Você põe a pessoa para ficar sozinha 2, 3 dias, fica louca. Fica louca. É. Ela não aguenta a presença dela, como é que ela espera que o outro aguente a presença dela? Isso acontece muito em relacionamentos, né? Exatamente. Ela começa a colocar na mão do parceiro dela toda a responsabilidade para ela ser feliz. Justo, a culpa é dele, ele não fez isso, ele não fez aquilo. Exatamente. Tudo quanto é tipo de relacionamento que a gente vê, tá metade de uma laranja procurando a outra metade da laranja para ver se forma uma coisa completa. E na verdade isso é uma coisa extremamente capenga, né? Que nunca... Difícil você ver as pessoas terem esse equilíbrio num relacionamento. Você tem que ser pleno sozinho. E daí você pode partir para um relacionamento. Se você estiver bem, independente de você estar com alguém ou não, você está bem. Sim. E daí se você parte para uma relação, ela é uma relação de completude, de crescimento, né? Não é uma relação de cobrança, de você tem que fazer assim, assim, assado para eu me sentir bem. Porque se você não fizer assim, assim, assado, eu não vou me sentir bem. Sim. E daí a responsabilidade sua, o fato de eu estar triste. É porque você chega tarde em casa, é porque você não me dá atenção, não repara em mim, etc e tal. Você tem outra.
né? Aí começa. Exatamente. Você tem outra porque você não me procura, porque isso, aquilo. E daí você começa a arrumar tudo quanto é tipo de desculpa que você quiser para não ter que olhar para si. Verdade. Né? E aí começa os pedidos de amarrações da vida, né? Pedidos de amarrações da vida, né? Aí porque o que leva? É o ego que leva a pedir isso? Ou é o desprezo da outra pessoa que a gente não aguenta? Tudo isso tem relação com o ego. Por que você não aguenta? A sua essência precisa de reconhecimento dos outros? Entendi. Aí te leva aquele impulso do eu quero, porque eu quero e eu quero agora. Exatamente, né? Eu passei por uma situação semana passada que a princípio eu fiquei puta da vida. Eu fui para um atendimento no sábado e a pessoa que tinha que abrir a sala para mim não estava lá no horário, a gente teve um desencontro de horário, aí ficamos eu e o paciente na rua e tinha duas mulheres do outro lado da rua tentando entrar no mesmo prédio que eu trabalho, porque elas iam lá atrás de um tal de um pai de santo que trabalhou lá há muito tempo, eu nunca nem vi esse pai de santo lá. Aí a mulher chegou com o endereço, falou, tô procurando esse endereço. Aí a gente falou, bom, é aqui, né? E na mesma hora, eu não sou uma pessoa de ficar inquirindo ninguém, né? E na mesma hora veio aquela, a esquerdinha, né? E eu virei pra mulher e falei assim, o que você quer? Do nada, né? Até estranhei essa minha postura. Eu falei, bom, então vamos, né? Aí a mulher olhou assim, meio impactada pra mim, não quis responder, né? Aí eu falei assim, bom, eu tô te perguntando, porque aqui a gente também faz um trabalho espiritual, faz um trabalho de reforma do ego, tem um trabalho que é de cirurgia espiritual, que é de graça, então qual que é a sua necessidade? No que eu posso te ajudar? Aí a mulher ficou olhando meio desconfiada assim, me chamou pro canto pra me falar a respeito do caso dela. Aí ela pegou e falou assim, você faz trabalho de amarração? Aí eu falei assim, não, querida, eu não faço trabalho de amarração. E sugiro que você também não procure esse tipo de trabalho. Aí ela ficou me olhando com aquela cara, né? Por quê? Né? E daí eu comecei a puxar algumas coisas no sentido de... Então quer dizer que você tá vindo aqui buscando o quê? Escravizar uma pessoa. O que isso fala pra mim? Me fala que você já é escrava de um monte de obsessor e não sabe. Então, amor para você quer. Para o outro, não. Respeito para você quer. Para o outro, não. Liberdade para você quer. Para o outro, não. É fácil, né? Sim, é fácil. Então, a quem que você está servindo com esse tipo de comportamento? Não é nem um Exu, nem uma pombagira, com certeza. Exatamente. Você acha que você está se filiando aqui a um monte de anjinhos de luz? Verdade. Eu acho que, Carolina, eu acho que as pessoas talvez nem cheguem a pensar na espiritualidade. Elas pensam no seguinte, eu acho, né, que eu peguei, eu tenho que ter. Quero ver, depois ela vai no Procon espiritual cobrar isso, porque se... Aí depois ela nasce, a criança com um monte de obsessor nas costas dela e não sabe por que coitada da criança, né? Tá recebendo um monte de assédio astral. É a fé comprada, né? Eu tô comprando a minha saúde, eu tenho que ter, eu tô comprando tal. Então você paga tantos mil pra ter um resultado e se não derem, é o dever da pessoa, porque você pagou. Exatamente. E daí a entidade que estava do meu lado na hora, ela começou a colocar uma questão que é assim... as pessoas que fazem esse tipo de trabalho espiritual, um dirigente que tem poder para poder lidar com uma entidade que poderia fazer esse tipo de trabalho, ele precisou despertar valores dentro dele, para ele conseguir lidar com esse tipo de entidade. O que seriam esses valores? Valor de honra, valor de humildade, valor de responsabilidade, de respeito pelo próximo. Exatamente por ter despertado esses valores, ele não faz esse tipo de trabalho. Tô errada? Tá certo. Exatamente por isso. Então, quando uma pessoa procura o Michael de Xangô, não sei da onde, para fazer esse tipo de trabalho de amarração, ele vai movimentar na vida dessa pessoa uma série de espíritos obsessores que, em troca de um marafo, em troca de qualquer coisa, vai começar a pipocar um monte de coisinha na vida dela, vai até fazer o cara que ela quer olhar para ela, entendeu? E daí...
qualquer gesto desse cara que ela está interessada vai alimentar a esperança dela de que é isso mesmo, deu certo e não sei o quê, mas ela não tem noção nenhuma da encrenca que ela está se metendo, da filiação que ela está se metendo. Ela não tem noção nenhuma do resgate que ela vai ter que fazer depois disso. E, principalmente, ela não procura saber como é que a vida de uma pessoa que faz esse tipo de trabalho termina. Porque todo mundo conta os ouros. Quando dá errado, ninguém conta. Entendeu? Justamente. Então, vê como é que a vida desse cara termina. Pra ver se é legal ou não. Não é verdade? É verdade. Então, e foi isso que eu coloquei pra ela, né? E a mulher ficou me olhando. E daí eu falei assim, bom, olha, eu tô puta da vida porque você fez eu acordar às 6 horas da manhã e perder uma consulta pra vir aqui te falar isso. Né? Pra vir aqui te colocar tudo isso. Então enxergue isso como um pedido de misericórdia pra você, porque agora você tá esclarecido. Então se você continuar nesse caminho, vai ser pior. Entendeu? Porque o esclarecimento você já recebeu com relação a isso. E foi assim, né? E a mulher saiu de lá muito a contragosto, mas pegou o ônibus e foi embora. Da vida, né? De trabalho, né? Não funcionou. Olha, tem uma pergunta que cabe bem aqui, olha. Eu frequento um centro muito pequeno com poucos médios. Estou em desenvolvimento mediúnico bem no começo, já faz uns 6 meses. Tive uma decepção muito grande lá. Numa dessas giras de esquerda, eu recebi minha pombagira. E o Exu da minha mãe de santo me humilhou na frente de todos lá presentes, dizendo que eu não estava recebendo nada. Enfim, aí que ela está perguntando, é certo uma entidade fazer isso? A entidade jamais fez isso. Agora cabe a você dizer aí do ego, porque isso daí deve ser, né? Tem uma frase que Emmanuel falou para Chico Xavier que eu acho fantástica, que é assim, se o que a pessoa está falando de você é mentira, não liga. Não precisa ligar. E se o que ela falou que é verdade, então não reclama. Entendi. É simples assim. Não é? Agora você tem que se perguntar por que isso está te incomodando tanto. O que você tem que provar numa situação dessa? E sabe o que é? É que o médium, ele vê o dirigente como uma pessoa que sabe mais do que ele. Então, se eu puser o meu ego lá para fora, eles vão acabar se decepcionando, mas ficam quietos. Por quê? Porque gera todo um medo, tem toda uma história por cima disso de que, eu vou derrubar você, que o dirigente fica com as suas coisas, e piriri, pará. Então, eles têm medo. Uhum. Tá? Então, o dirigente para eles, hoje em dia está mudando bastante isso, mas a ideia deles de dirigente é medo. Tá? Ele pode me prejudicar a qualquer momento. Então, por isso que às vezes eles ficam chateados e tal, mas não saem do lugar. Eles acabam ficando lá, mas é por medo. Você entendeu? Então, essa visão do médium quanto ao dirigente é bem isso. Uhum. Tá? É um medo que eu não sei como é que eles fazem, se é o ego do dirigente ou o que é, que torna com que eles tenham medo de, tipo, ela falar para o dirigente, não, por que eu não estava incorporado na minha pombagira? De fazer a pergunta. Uhum. Por que você achou que eu não estava incorporada na minha pombagira? Me explica, então. Se eu sou médium nova, sou médium em desenvolvimento, você falou isso? Então me explica o porquê. E não somente dar a bronca e não falar o porquê. Uhum. Peça por esclarecimento. Você está querendo uma condição mais clara, peça por ela. Se coloque dessa forma, né? Olha, aconteceu isso, eu gostaria que você me esclarecesse. Justamente, mas isso traz medo. Olha lá, com certeza, é verdade isso. Foi isso medo. Foi isso mesmo, de me expor, sim, entendeu? Então é o medo. Então eles têm medo dos dirigentes, tá? Existe essa coisa do medo do dirigente. Tá ligado? Assim você tem também o respeito, né? O respeito também pode entrar. Acho que o médium tem que ter esse direito, né, de poder perguntar. Eu também acho. Você tem que ter a abertura para você chegar e perguntar. Tipo, tá, você falou isso para mim, mas me explica o porquê. Aonde que você viu isso? Você está querendo uma condição de liberdade ou uma condição de escravidão? Se você está num lugar que não te abre espaço para colocar as suas dúvidas, para colocar os seus receios, o que você vai colocar ali?
Como que você vai conseguir crescer ali? Aí é você que escolhe. Vocês não falam tanto de livre-arbítrio? O povo não gosta de bater no peito e falar livre-arbítrio o tempo todo? Então, aí que tá, né? Vamos usar o livre-arbítrio. Já que ele existe, vamos usar. Não é verdade? Até numa condição que alguém faça qualquer coisa que te prejudique, ela fez porque você deu abertura. Ó, ela tá falando que a mãe de santo dela não gosta de desenvolvimento com pombagira e que pareceu para ela ciúmes. Mas, tipo assim, aí já não tô entendendo mais nada essa mulher. Ué, Como que eu tenho ciúmes da pombagira? Olha, então, filha, tem uma característica... muda de terreno. É. Muda de terreno. Serve para você esse lugar? Serve. Eu me enquadro nisso? Não... Tá, ela não gosta que eu receba a pombagira. Tá, funciona para mim dessa forma? Funciona, então não vou reclamar. Então eu topei e vou-me embora. Entendeu? Sim, se você concorda. Não funciona para mim desse jeito, aonde que eu vou me adequar melhor. É simples assim. E começar a ter ação. As pessoas acham que esse trabalho, por exemplo, de reforma íntima, é um trabalho passivo, e ele não é um trabalho passivo. Com certeza. Ele é um trabalho ativo, não é você receber tudo que o nego está jogando em cima de você e tentar processar sozinho. Né? Com perdão da expressão, ninguém faz cerimônia para ser filho da puta. Sim, E daí certeza. você tem que fazer cerimônia para falar para essa pessoa que ela está sendo filha da puta, porque senão você vai ofender essa pessoa. Justo. Aí eles ficam constrangidos. Exatamente. Quando seu tranca, fica constrangido. Fica constrangido, né? Então, se você não tem mais confiança no lugar, Olha lá, o que ela tá falando. se você não se sente à vontade naquele lugar, o seu espírito, a sua essência divina dentro de você está vibrando isso, está pedindo isso para você, você vai ficar sentado até quando? Esperando que a pessoa mude. Ninguém muda ninguém. Cabe a você se modificar. Justamente. A única pessoa que você tem na sua vida é você. Você não tem marido, você não tem filho, você não tem ninguém, entendeu? Marido. Você é único, né? Exatamente. Então, a única pessoa que está nas suas mãos fazer uma mudança é você. E pronto, acabou. E daí você começa a discernir o que serve para você e o que não serve para você. A que tipo de relação você quer estar afiliada e que tipo de relação você não quer estar afiliada, entendeu? Você delimita um espaço e fala, até aqui eu vou. E até aqui você vai. Neguinho, não cruza essa linha que o bicho vai pegar. Justamente. Ó, ela tá falando que aí depois ela ligou pedindo desculpas para não ficar magoada porque a gira estava muito carregada. Quer dizer, eu preciso arrumar uma desculpa, né? Do que acho que depois ela caiu na real. Então vamos falar que tá carregado, tem carrego. Exatamente. Que todo mundo vai ficar quieto. Ninguém viu se tinha ou não. Então, você cala a boca e fica quieto, né? Entendeu? E também eu acho que a gente tem que começar a trazer para a consciência dos médiuns que dirigente, ele é uma pessoa cheia de defeito e qualidade como qualquer outro. Ele está tão passível de erro quanto todos nós. Sim, porque ele é um ser humano também. Ele é um ser humano, entendeu? Ele é um ser humano. Ele não é o supra-sumo do negócio, entendeu? É o que Senão eu eu estaria aqui. Não, eu sempre falo, gente, é assim, que eles falam, porque cada vez que eu entro, se eu tranca Thaís, eu tranca Thaís. Gente, eu sou normal, eu vou no shopping, eu paquero, eu compro roupa, eu quero ir no cabeleireiro. Eu não vivo 24 horas com o seu tranca. Exatamente, você tem a sua vida. Você já pensou se eu fosse viver com ele 24 horas? Não dá, né? Coitada de você. Pois é, então... Roda rabiola. Não é assim, a gente... Então, aí minha filha, é o seguinte, não foi o Exu dela. Porque um Exu que é um Exu, Tânia, ele não vai fazer isso. Aí que tá. O Exu, ele só vai chegar num extremo se, sabe, não tem mais jeito. Ele só vai chegar no máximo do extremo se não tiver mais jeito. Senão, ele não vai fazer isso. Pô, você está no desenvolvimento, de repente, você incorporou a pombagira, o Exu. Não é o Exu. Fato isso. Tá? Ou é o dirigente, ou aquele Exu não é bem um Exu. Aí tem que ver os porquês. Agora, se é um Exu que está trabalhando, o Exu que segura a casa, ele não vai fazer isso para uma pessoa que está em desenvolvimento, que não tem ainda muita segurança, que ainda está começando.
Você entendeu? Então, esse problema não é do espírito, esse problema é nosso, do ser humano, e não do espírito. Você sabe que o Exu, ele traz para fora o instinto mais profundo do médium, que é para ver se o médium se toca da onde ele tem que mudar. Esse é um trabalho de Exu. Tá? Então ele põe para fora. Volta na questão de que ele trabalha com conteúdo do médium. Justamente. Aí a gente vai chegar naquele lado neutro de Exu. Tá? Então ele vai pôr para fora quem é o médium. E aí vem as dúvidas. Tá? Mas não foi o espírito que fez isso. Não foi eu, no caso aqui, acho que é um capa preta. Com todo respeito, os capa pretas são ótimos trabalhadores. Tá? Então, aí acho que cabe você pensar mais, tá? Interessante. Deixa eu lembrar aqui que a gente está ao vivo com o programa Conversando com o Seu Tranca, agora 9 horas e 58 minutos. Quem quiser participar com perguntas para o programa, sua pergunta respondida ao vivo, tá? O MSN é programadoseutranca@hotmail.com. programadoseutranca@hotmail.com, e no Facebook também. Você pode colocar por facebook.com/Tranca Rua das Almas, tá? Você já entra no perfil com a Mãe Gladys Camorim e recebe as perguntas, tá? Tá aberto lá. Ok. Aqui, ó, esse rapaz, ele tem uma dúvida. Existe algum costume, coisas que temos vontade de fazer, que não afeta outras pessoas, mas tenho certeza que afeta quem faz. Mas são coisas que não consigo deixar de fazer, por mais que tento. Isso pode ser algum espírito instigando isso, ou pode ser a culpa da própria pessoa? Gente, vamos colocar uma coisa bem clara na cabeça de vocês. Um espírito, ele chega em você se você abriu esse canal para ele chegar em você para fazer algum tipo de obsessão. Então, ele pode até trabalhar nessa característica, potencializar alguma coisa que não está legal. Mas, essencialmente, o ponto de partida dessa coisa, o fundamento dessa coisa que não está legal, está na pessoa, entendeu? Se ele não vai conseguir fazer uma pessoa que não sente raiva ter um acesso e sair matando todo mundo, porque ele não consegue link para chegar na pessoa por essa energia. Então, tudo que está fora é como que está dentro. Tudo que está sendo espelhado no mundo externo é o que está acontecendo no mundo interno da pessoa. Viu, gente? Então, olha, ela está entrando agora, assim, na Umbanda. Ela trabalha com outras coisas, com magia, com cabala, essas coisas, e ela acaba falando a mesma coisa que a gente fala toda segunda-feira, e mais um monte de outros dirigentes também falam. Consciência. Vamos tomar responsabilidade por aquilo que nós somos, por aquilo que nós estamos fazendo. Se você resolver a questão que está dentro de você, não tem espírito nenhum que vai movimentar isso. Você está deixando a porta aberta para que isso aconteça. Justamente, é o que a gente fala. Exatamente, está jogando a responsabilidade, está se justificando em cima de um terceiro, de uma influência externa. Você sabe o que eu acho, Carol? O seguinte... as pessoas ainda não estão muito acostumadas a aceitar esse tipo de coisa. Então, para eles falar em psicólogo, em terapeuta, ou até mesmo num psiquiatra, se possível, elas já acham que é coisa de louco. Não, eu não tenho nada, eu não preciso disso, eu me resolvo, eu acendo uma vela e resolvo. Tá? Que eu acho que eles acham que é mais fácil. Então, sei lá, você vê, as pessoas travam, as pessoas não soltam o que realmente elas querem saber. Porque elas acham que o problema não é elas. 90% das pessoas não acha que eu realmente sou o meu próprio problema. Eu acho que é isso que a gente mais escuta. Eu não tenho problema. Foi ele que fez para mim
e agora eu criei, agora eu tenho problema, porque alguém gerou ele para mim. Exatamente. Por que a gente não vive o nosso karma sozinho? A gente vive o nosso karma coletivamente. Por quê? Porque a gente é condescendente com a gente. Então, se a gente comete algum erro, a gente tem todas as justificativas do mundo para explicar o porquê da gente ter feito aquele erro. Mas quando é com o próximo, a gente mete o pau, a gente chega junto. Aí você fala que é o cara. Entendeu? E você precisa se cuidar, você precisa ir no médico, você é louco. Entendeu? Eu não. Você começa a botar um monte de regra para a pessoa seguir que você não consegue seguir. Entendeu? Então você precisa viver o seu karma coletivamente, porque você consegue. Aí a gente começa a espelhar no outro. Eu volto a falar o que eu falei no começo. Você só vai reconhecer no outro aquilo que você tem em você. Justamente. Aquilo que você tem em você. Eu vou para o relacionamento com as pessoas, eu não consigo identificar se a pessoa está sendo maldosa, está querendo se aproveitar de mim, está querendo tirar algum tipo de vantagem, porque eu, quando entro num relacionamento com as pessoas, eu não estou procurando isso com as pessoas. Sim. Então eu não identifico. Entendi. E uma hora ou outra, mesmo que a pessoa tenha esse tipo de intenção comigo, como a minha vibração não é essa, ela cai fora. Justo. Ela não fica. Agora, se eu tenho esse tipo de vibração, ela fica, porque eu dei entrada para ela ficar, né? Justamente. Então, por isso que o trabalho é sempre com você, é sempre adquirir consciência dos seus mecanismos, do que você está fazendo, a quem que você está servindo, quem dentro de você está querendo receber um monte de entidade. É a sua essência que veio para colocar você como uma ferramenta do plano espiritual para você poder fazer um trabalho legal, ou primeiramente está entrando no seu ego que está querendo te dar uma relação de poder. Eu tenho essa entidade, porque eu sou poderosa demais. Trabalho com tal, então eu faço, eu aconteço, né? Exatamente. Então, sempre eu vou bater nessa tecla, entendeu? Quem é você, o que você está fazendo, que tipo de relação que você está alimentando, tanto no plano material quanto no plano espiritual, as filiações energéticas que você está fazendo, o pra quê de tudo que você está vivendo. Justamente, isso que importa, né? Isso que é interessante. Orizomar, depois o seu Tranca responde para você, tá? Essa pergunta. Que aí para a Carol não cabe. Ele quer saber que na casa dele não tem amacê. Nada a ver. Vamos ver, acho que tem no e-mail aqui. Pergunta. É que o seu Tranca estava conversando comigo no sábado e eu dei risada, né? Porque ele fala, o pessoal quer saber, algumas pessoas entram no programa falando que a entidade deles é uma porcaria, que não trabalha direito, que não sei o quê. E daí a gente conversou o quê, né? Bom, se você está falando para mim que a sua entidade é uma porcaria, você está falando para mim que você é uma porcaria. Justamente, né? Olha, uma pergunta super interessante para ver a tua visão o animismo. Como você vê isso? Para nós, o animismo é assim, é quando é o teu espírito que está falando e não o guia espiritual. Tá? Você tem alguma visão diferente disso? Eu acho que sempre existe em qualquer tipo de incorporação essa parte do animismo. Hoje, principalmente, como não há mais necessidade de se provar que é um espírito que está ali, todos os médiuns trabalham no nível ou consciente ou semiconsciente. Justamente, a inconsciência não existe mais. Então, eu acho que não se preocupar com essa questão do animismo, mas se preocupar com o conteúdo do que está sendo passado, seja seu ou seja do espírito, né? Se for um conteúdo produtivo, um conteúdo bom, manda ver. Porque tem muito disso, né? O medo do animismo, de eu estar fazendo errado, esse tipo de coisa. Então, o médium ele se preocupa bastante com isso. E se trava, né? E aí ele se trava, porque a consciência, o médium inconsciente é muito complicado, o total consciente. Ele tem que ter muito cuidado para não interferir, que às vezes o guia quer falar uma coisa e ele não percebe e acaba passando outra. Então, é um trabalho delicado, ele tem que passar por todo um processo. Eu acho que esse médium é o que mais precisa dessa consciência. Exatamente.
para ele poder se entender, não é, Alan? Verdade, aquele médium que está buscando esse ego, que foi tanto citado no programa de hoje, muitas vezes ele quer que o guia dele adivinhe. Então ele acaba forçando muita coisa que não é. O guia às vezes não vai falar nada para a pessoa que ele gostaria que dissesse, tipo, olha, você vai morrer daqui 3 dias, né? Ou você vai ganhar na Mega Sena, enfim. Não vai descobrir nada. O guia não vai revelar algo surpreendente. Às vezes o guia vai dar um conselho simples, né? Então a pessoa às vezes ela quer que o guia dela seja gigantesco nas expressões e não é. E às vezes o médium passa na frente nesse momento, né? Às vezes erra, ele deixa de acreditar com o tempo. E não foi nem que o guia errou, o médium que se precipitou, né? Uma questão de ansiedade, né? Ó, aqui tem uma pergunta interessante que não cabe do seu tranca, cabe mais para você. Há 1 ano e meio tenho síndrome do pânico. Já tentei muitas coisas sem sucesso. Aí ele queria umas palavras do seu tranca, mas acho que para o seu tranca não cabe mais. O que é o síndrome do pânico? Síndrome do pânico, a pessoa ela começa a ter medo de tudo, né? É uma pessoa que ela vem trazendo como proposta de reforma íntima essa superação do medo dela, né? Então a pessoa ela tem medo de sair para a rua, ela tem medo de se relacionar com outras pessoas, ela tem medo de ir para o trabalho. Então é uma pessoa que ela fica extremamente travada, como se ela mesma se amarrasse, né? Ela não consegue sair para a vida porque tudo apavora ela, tudo assusta ela. E por que ela cria esse medo? Existe Olha, existem várias características, é difícil você pegar e falar assim, pô, é isso, não tem um diagnóstico fechado, quadradinho para isso. Tá. Nesse caso, a gente tem que fazer uma investigação, assim, sentar com a pessoa, descobrir qual é o histórico de vida dela, pode ser algum conteúdo que esteja no inconsciente dessa encarnação, pode ser de outra encarnação. Então você pode trazer isso de outra? Pode trazer isso de outra, porque assim, a coragem não é ausência de medo, né? É você conseguir lidar com esse medo e colocar isso para frente, movimentar isso, né? Que é difícil para quem tem a síndrome, né? É complicado. É extremamente difícil. E esse num caso desse, é um caso que requer acompanhamento psiquiátrico, não é louco, não estou chamando... Então, as pessoas têm esse conceito equivocado de psiquiatra é louco. Ou um psiquiatra é louco e não tem nada disso. Podem haver aí, trazendo para a terapia reencarnacionista, alguns conteúdos que estão emergindo do inconsciente da pessoa, entendeu? Então ela pode estar com conteúdo de outras encarnações bem aflorados ali na portinha, quase se manifestando, que já está se manifestando nessa característica de doença psíquica dela, tá? Aí num processo de regressão, se ela deita para regressão, começa a ver como que isso começou a ser fomentado nela e fazer esse resgate energético em outras encarnações, ela consegue se desligar desses traumas, fazer um resgate de energia vital até, e daí ela começa do zero daqui para frente, mas sempre tendo que trabalhar esses padrões que levaram ela a essa síndrome do pânico. Entendi. Eu vou chamar seu tranca, que acho que tem bastante pergunta aqui que dá para ela responder junto com ele, que vai ficar bem esclarecedora. Bacana. Tá? Por exemplo, então a Sônia vai assumir aqui. Bacana, então a gente vai para um comercial. Você, mãe Gladys, Sônia, volta na semana que vem. Só a semana que vem. E na semana que vem eu vou entrar no fator neutro de Exu, tá? Porque eu acho que isso está causando muita polêmica e até eu conversei com outros dirigentes que são outras vertentes, como eles veem esse fator neutro de Exu, como que isso funciona. Então nós vamos pegar bem nesse foco, nesse ponto, tá? Perfeito. Bom, então, todos vocês estão ouvindo o programa, daqui a pouquinho a gente volta e quem quiser já mandar a sua pergunta para que seja respondida ao vivo aqui no programa, o MSN é programadosseutranca@hotmail.com programadosseutranca@hotmail.com e no Facebook você pode colocar facebook.com/Tranca Rua das Almas, tá? Você vai encontrar como Capitão da Encruzilhada. Qualquer dúvida a gente está à disposição no MSN para esclarecer vocês. A gente volta em 2 minutinhos, já já. Cobalaroeixo! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim.
Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN Conversando com o Seu Tranca @hotmail.com. Voltamos já! Amojubá, melhor que tranca a rua das almas, não há alarueixo. Amojubá, melhor que tranca a rua das almas, não há. Pessoal, estamos de volta com o programa Conversando com o Seu Tranca ao vivo, aqui no Templo Escola, 7 Espadas, 10 horas e 15 minutos. Quem quiser participar com perguntas, tá? O MSN, e nós estamos recebendo elas, é o programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Ou no Facebook. Busquem por Capitão da Encruzilhada, você já encontra o perfil do Face do qual a Mãe Gladys Camorim acessa durante a semana, e que agora o Paulo e a Sônia estão online aí para receber as perguntas, tá? Bom, quem está comigo hoje? Sônia, Paulo? É eu. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite a todos. E eu também. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes. Seja bem-vinda. Sônia, Paulo, a gente, eu e a Mãe Gladys, nem comentamos no começo do programa, acho que a gente até esqueceu. Você vai falar aí a agenda do tempo pra gente, pro pessoal que está ouvindo. Vamos lá, primeiro agradecer o pessoal que foi na sexta agora, que teve... Foi sexta que foi feriado? Foi feriado? Foi. Do feriado agora, foi bastante gente. O pessoal está indo bastante também no desenvolvimento. Sexta agora vai ter gira de Exu. Exu e Pombagira. Só Exu. Só Exu? Só Exu. Só Exu, então. E sábado continua o curso de desenvolvimento. Vai ter alguma coisa especial sábado? A gente vai fazer uma palestra para os médiuns da casa. E quem quiser escutar, pode ir lá no templo, que ela vai estar lá escutando, para o povo aprender. Isso, uma palestra trazendo o tema Entenda o Objetivo da Sua Encarnação. A partir das 14 horas. Então tá Vai dando aí. até Às 4, 5. 16. Vai. Até as 4 da tarde. Entre as 4 e 5 da Das tarde. 2 às 5, então vai ficar mais fácil. Aí depois já desenvolvimento. Isso. É. Então é gira normal, e amanhã, não, quarta-feira continua o curso de magia cigana. A minha mãe, a Mãe Gladys, está abrindo agora um curso também de baralho cigano. Legal. Futuramente eu já estou colocando no Facebook aí para quem quiser. E aí é isso, ó. Bacana. Bom, dúvidas, o MSN que eu passei serve para isso também, tá, gente? Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Vamos para as perguntas? Vamos lá, vou passar uma aqui já primeiro, que o seu Tranca falou que ia responder já. Ok. O Pereira, seu Tranca, ele diz: boa noite. Seu Tranca, na Umbanda existe algum Exu com o nome lobisomem? Porque uma pessoa me disse que tem esse Exu e eu queria saber mesmo se ele existe. Olha, meu companheiro, se existe, eu desconheço. Nunca topei com ele em nenhum lugar aí dessa vida minha. Não conheço não, moço. Nem o Exu lobisomem. Ok, ela. Ok. Seu Tranca, até se o senhor puder complementar isso, né? Que as pessoas têm que entender que nome de entidade, principalmente Exu, traz, na verdade, uma simbologia do que ele trabalha, né? Não vai se ter... Lobisomem é o que, lobisomem? Aquele homem que fica peludo na lua cheia. Para! Vira um lobo. Vira lobo? Vira lobo. E aí morde os outros. Tá, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Bom, pergunta aqui do José. Ele diz assim: atualmente temos vários cursos disponibilizados por irmãos umbandistas. Eu queria saber se quando estamos aprendendo coisas novas, se isso pode atrapalhar a naturalidade da entidade. Quero dizer, se podemos interferir na incorporação através dos nossos estudos. O que você acha, moça? Eu acho que na manifestação da entidade, não. Você vai dar mais elementos para a entidade trabalhar. E quando você vai para um curso, né, quando você vai aprender alguma coisa nova, você não está lá sozinho. Toda a sua parte astral está ali, está aprendendo. Isso é conteúdo novo para eles. Eles aprendem também e eles começam a fazer links com a sua parte mental para poder lançar a mão desse conteúdo novo que você está adquirindo num trabalho de incorporação ser colocado. Bem esclarecido. Junta, isso, né? Junta isso. Mais conhecimento para mais trabalho. É isso que acontece. Ok, ela? Ok, Paulo. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos lá, o Alexandre, seu Tranca. Ele pergunta o seguinte: um médio de muitos anos na Umbanda pode entrar em depressão? Ué, por que não? Você é um ser humano normal,
Pode? Fala aí, moça. Claro que pode, né? Se é um padrão dele de depressão, não é a entidade que vai bancar nada. As pessoas não podem usar as entidades que trabalham com ela como muleta, né? Porque o trabalho que ele tem que fazer com ele mesmo, a entidade não vai se meter nisso, porque ela não vai querer encrenca pra ela. Não devido karma com ninguém. Ninguém. Então, uma característica sua que tem que ser trabalhada por você. Você pode até lançar a mão, pedir ajuda, né? Fala, galera, me ajuda aí porque eu não tô dando conta sozinho. A gente vai encontrar um caminho para me curar. Exatamente, mas esse pedido de ajuda, essa postura de humildade tem que partir de você primeiro para você poder receber algum auxílio, né? Justamente. Ok, Alan? Ok. Paulo, eu vou passar a pergunta aqui. Depois, se você quiser, se você tiver quantidade aí para passar duas daí, eu passo uma daqui, que a gente está pedindo para encaminhar as perguntas para ele. Eu não sei se de repente... Tem distante aqui. Tá, então eu vou passar daqui agora. Isa, tá? Okay. Assim, eu tenho um Exu e Pombagira, mas tenho medo de estar tratando-os errado. A entidade de frente, às vezes eu tenho sentido ela um pouco distante, mas sonho muito e tenho avisos nos sonhos que eu nunca lembro, enfim. Eu gostaria de saber se o tratamento errado com a entidade pode afastar a entidade dela. Não, moça, a entidade não se afasta, né? Ela apenas fica ali se você não usa. Tá? Mas se afastar, não. Agora, por que você está tratando errado? O que você está fazendo que você acha que é errado? Porque, sabe, esse povo, eles têm mania assim. Ela aí falou que tem Exu e Pombagira, mas a maioria não sabe nem quem é, e aí quer cuidar. Aí vai fazer errado, não vai sentir nada, vai atrapalhar ele mesmo, porque ele vai trazer espírito que não é da linha dele. Então eu não deixo eles fazer. Porque vai fazer errado, vai dar confusão. Mas eles querem fazer. Tá? Agora, é preciso ver como ela está tratando. Agora, sonho. Eles me perguntam de sonho, moça. Eu não sei falar sonho. Explica para eles o que é sonho. O sonho ele vai trazer elementos que estão no inconsciente da pessoa, né? E a gente trabalha muito com a simbologia dos sonhos, né? O sonho ele pode trazer elementos de que tipo, né? Se ele está, por exemplo, ele está trazendo um sonho que ele está passando por uma situação de perigo. Aonde ele está se metendo, que pode estar representando esse perigo para ele na vida em vigília dele, né? Então pode servir como aviso, pode servir também como um simples descarrego do mental dele, que precisa jogar para fora uma série de conteúdos. Então, assim, o que a gente deve se preocupar com o sonho? O conteúdo do sonho, né? E nem sempre o sonho é um espírito que está te passando. Lógico que não. É a tua cabeça, né? É a cabeça da pessoa, né? Geralmente o que acontece com informação de espírito acontece mais uma projeção astral. Né? Que daí a pessoa sai em corpo astral, entra em contato com os espíritos no corpo astral e recebe informação, e daí na hora que encaixa no corpo, vem com essas informações. Justamente. Pode estar consciente ou não, mas o conteúdo está ali. Justamente, ele não é mais em sonho, é mais difícil. Aí você não entende. Também você explicou para entender. Ok, Paulo. Eu vou passar uma aqui, que o menino completou aqui, então eu vou fazer ela desde o começo, me passaram aqui, que acho que minha mãe já respondeu. Seu Tranca, o Fabrício, ele há um ano e meio ele tem síndrome do pânico, tá? E já tentou muitas coisas sem sucesso. Ele gostaria de possível algumas palavras do senhor. Ele diz aqui que ele conversou com um Exu Caveira e o mesmo disse que não poderia fazer nada e indicou a ele a oração das 13 almas. Ele segue fazendo. Ele agradece pela resposta que o senhor vai dar. Gostaria, se possível, que o senhor Tranca falasse sobre isso, se existe alguma forma de ajuda espiritual para isso. Então, moço, diz que o espírito não dá para mim trabalhar esse tipo de coisa numa pessoa. Porque não tem como. Eu posso tirar um obsessor, eu posso cortar uma demanda, eu posso afastar uma série de coisas, mas não tem como. E dentro de você também não tem tempo. Numa gira, você não tem tempo de ficar ali explanando, falando tudo isso. Você tem que procurar outras ajudas também, não só a espiritual, mas a ajuda de cabeça, né? De pessoa que lida com isso. Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para conseguir equilibrar.
a parte hormonal, a parte química do organismo da pessoa já vai dar uma assentada nisso, uma melhorada nisso, que vai ser aquela coisa de abaixar a poeira para a pessoa ver onde que tem buraco para ela poder trabalhar nesses buracos. É um trabalho que ele tem que fazer com ele mesmo. Porque o espírito não vai conseguir, porque não tem o que afastar, não tem o que tirar. Né? Eu não posso tirar teu espírito do corpo, lavar ele e pôr de volta. Não. Não posso, se fosse seria mais fácil. Então, não é um problema espiritual isso. Você pode ter o acompanhamento espiritual? Pode, mas você tem que procurar outras pessoas que fazem também isso. Porque quando a gente fala de espiritual, não é só eu, ali, você, tem muito trabalho que é maior e acrescenta outras coisas que não está na nossa... Isso, não dá, nosso trabalho é o outro. Não é doutrinar a tua cabeça, né? A gente faz o da gente, ajuda, orienta, mas não tem essa outra coisa que o outro lado espiritual tem. Então é um todo, o espiritismo ele é um todo. Uhum. Você trabalha um todo, você fica um bom médico. Exatamente. Se equilibrando, você fica um bom médico. Exatamente. E aí você vai trabalhar em prol as pessoas que te procuram e vai ter sucesso. E a parte de equilibrar-se, né, ela é total responsabilidade da pessoa. Né? Não adianta ela pedir para alguém vir e resolver o problema para ela, porque o que ela está adquirindo nisso como pessoa? Que tipo de valor ela está? Se estão fazendo tudo por ela? Se é um problema espiritual, a gente resolve, mas se não é, não dá. Não é verdade? Nem tudo é espiritual. Não. Fala, moça. Ok? Ok, Paulo. Vou passar mais uma aqui. O Wander, seu tranca. Boa noite. Sou um médium há uns 6 meses e às vezes as pessoas me chamam para trazer minhas entidades na casa delas. Eu nunca fui, mas ele gostaria de saber do senhor se isso é certo ou errado. Você é muito novo para fazer isso. Tá? Você pode ir na casa da pessoa, ter um problema sério espiritual lá dentro e aí tu vai ficar com a carga. Então, por enquanto, não. Quando você for mais... como chama? Experiente, aí sim você pode ir, mas por enquanto não vá, né? Ok. Não se meter em encrenca. Melhor procurar encrenca. Ok, vamos lá. Pergunta aqui do Tiago, tá? Ele diz, como saber se as entidades estão passando o nome e o ponto riscado certo? Estou perguntando isso porque já ouvi o senhor dizer que às vezes a entidade passa outro nome e depois revela o certo. Isso acontece às vezes, quando o médium não está pronto para receber aquele nome, que ele está ainda não preparado, o Exu pode falar, como é o nome? Eu sou o Exu, pronto. Tá? Mas o nome que o teu Exu passar vai ser um nome simbólico dentro da Umbanda, se tu trabalha na Umbanda, dentro das outras religiões também são nomes simbólicos, a maioria. E o ponto riscado, quando ele falar o nome dele, o ponto dele bate com o nome dele. O mesmo risco que está no ponto vai ter a mesma entrecruzamento com o nome dele. Se ele for um Exu puro, não tem entrecruzamento, ele vai pôr ali só a representação do orixá que ele segue. Se ele tiver entrecruzamento, ele põe o orixá que ele segue mais um. Quando ele vai trabalhar, atender uma pessoa, ele não vai riscar o ponto verdadeiro dele ali para descarregar a pessoa. Porque aí não dá certo. Então ele vai riscar um outro ponto de descarrego da pessoa, aonde nesse ponto vai ter uma coisinha mostrando que é ele. Aí ele vai descarregar a pessoa, mas nunca ele vai descarregar uma pessoa dentro do ponto dele mesmo. Aquele que traz a identidade dele. Vamos lá. Ok? Ok, Paulo. Vamos lá. Tânia, seu tranca. Ela diz o seguinte. Para um médium incorporado, ele pode atender assistência, dar passe sem ter riscado o seu ponto? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, aí depende da casa, né? Se a casa permite que o médium já trabalhe com a entidade sem riscar o ponto, sem pelo menos a pessoa saber o ponto, saber de onde vem a entidade dela, aí vai da casa. Tem casa que não deixa, tem casa que deixa. Ok? Ok, Paulo. A Yasmin, seu tranca, ela pergunta o seguinte: como saber se a entidade recebeu uma oferenda? Eles avisam? E se eles não avisarem também... E se eles não avisarem, também receberão?
É aquela menina de Pernambuco. Olha, moça, é assim, ó. Se você oferendou, você pediu. Ou agradeceu alguma coisa. Então vai acontecer alguma coisa. É assim que você vai saber. Ok? Ok, vamos lá. Pergunta aqui do Leandro. Tá? E queria saber se podemos utilizar os pontos riscados das nossas entidades quando sentimos necessidade da presença delas. Olha, não há necessidade não, moço, porque dá pra você chamar a entidade sem riscar o ponto. Você vai riscar o ponto toda hora pra chamar a entidade, não precisa. Chama, você chama, né? Médio chama, acabou. A entidade vem. Ok? Ok, Paulo. Vamos lá. O Pablo, seu tranca. Se Exu põe pra fora a personalidade mais profunda do guia... Do guia? Do médio, acredito que seja do médio, né? Não deve ter escrito errado. Como sei se aquela atitude é do médio ou da entidade espiritual? É assim, ó. Quando o Exu acha que o médium está ultrapassando o limite, que ele não está entrando no mesmo caminho, fazendo o mesmo trabalho que ele deveria fazer, que é de atender a pessoa, passar uma palavra, passar um conforto. Quando o Exu acha que isso não está acontecendo, que o médium está se perdendo nesse caminho, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pôr a personalidade do médium para fora, que é para quê? Para que o médium entenda aonde ele está errando. Então você vai saber. Isso é uma coisa que aconteceu, você vai saber. Porque a hora que você desincorporar, você vai pensar, mas meu Exu nunca fez isso. Por que ele está fazendo agora? Aonde que está o erro? O que aconteceu com ele? Não é ele que está com problema. Ele está mostrando para você aonde você está errando, para que você mude. É por isso que não tem mais a inconsciência hoje em dia, que é para o médium aprender. Às vezes, numa consulta que o guia está dando, está servindo o recado para o próprio médium. Então, cabe o médium aprender muito nas consultas. É por isso que a inconsciência hoje já não precisa se provar mais nada. Legal? Ok, Paulo. Quer passar aí ou eu passo aqui? Pode passar. O Eduardo, seu tranca, ele pergunta o seguinte: como o médium recebe a intuição dos guias espirituais a respeito dos seus contos, nomes e outras coisas? Ah, moço, isso vem. Como é que eu vou explicar como vem a intuição? Você sabe explicar como vem a intuição, moço? A intuição, ela seria um nível além da gente, né? Um plano astral superior, ele trabalha o quê? Tudo por intuição, né? Sim. Então, quando vem essa parte de intuição... É que eles não podem ver. Eu costumo dizer assim, ó, quando você pensa, é assim. Quando o guia está pensando, é assim. Exatamente. É que eles não podem ver o que eu estou mostrando. O sinal que o seu tranca fez assim? aqui, quando o médium está pensando, é como se fosse um pensamento reto. Quando o guia está passando alguma coisa para o médium, que é o guia que está falando, a intuição viria como se tivesse a mensagem entrando na lateral do cérebro. É um bloco de informação que é jogado na sua cabeça e daí você consegue traduzir ele para suas palavras. Para mim é assim. O médium pensando assim, o guia pensando assim. Mas é que eles não podem ver como eu estou mostrando, eles não sabem. Mas acho que deu para entender. Deu. Ok, Ana? Ok, vamos lá. Gabriela, tá? Ela diz assim: seu tranca, esses dias na gira me senti muito ofendida. Uma entidade me chamou de cavalo e disse que eu estava preparada. Por que falaram isso, sendo que eu não entendo muito bem as questões do terreiro? Isso seria um xingamento ou alguma coisa? Não, moça, isso é uma palavra muito antiga, porque assim, ó, antigamente as pessoas achavam, como é que eu vou explicar? Que o guia ficava assim, aqui, ó. Em cima, no ombro. Isso, por isso cavalo. Eu monto no médio, mas não é isso não acontece, o guia não fica aqui pendurado. Então, aí, quem via falava cavalo, burro, essas coisas, tá? Mas não é uma ofensa na linguagem de terreiro. Isso quer dizer, você é um médium que está pronto para trabalhar. Não se sinta ofendida, não. E tem outro termo também, né? Você pega burro. Então, falei burro, cavalo. Vamos lá. O Iago, seu tranca. Posso até complementar? Seu tranca, me até corrija. Acho que o cavalo também é aquele termo que a gente pode ir trazendo para a realidade um cavalo, né? Que ele se deixa guiar. Quanto mais preparado, melhor ele é conduzido, né? Então. Melhor o cavalo. Isso, né? Pode passar, Paulo.
Vamos lá. O Iago, seu tranca. Ele diz, boa noite. Olha, no centro que frequento, eu sou, aí ele põe entre aspas, curioso. Tanto minha mãe de santo como os médios e até os guias sempre me chamam de curioso. Às vezes me sinto mal, mas a minha curiosidade é para aprender e não de deboche. Mas parece que as pessoas não entendem isso. Mas um preto velho pediu para eu ser menos curioso. E eu prometi tentar mudar e melhorar a mim mesmo. O que o senhor acha? Eu acho que você tem que ser curioso. Porque médio burro não funciona. Você só tem que controlar, sim, né? Não vai ficar enchendo o saco dos outros com as coisas. Mas médio tem que ser curioso, sim. Senão, como ele vai aprender se ele não perguntar? Para você saber, você tem que perguntar. Se não perguntar, não vai saber. Ok, Alan? Ok, Paulo. Vamos lá. O Orizomar, seu tranca. Ele diz aqui que na casa dele não tem feitura, sendo assim, o que vale lá é o amaci com obrigações de santo. Aí ele fala o seguinte: boa noite, seu tranca. Um Exu me disse que não existe incorporação consciente e que o meu Exu seria Exu Paredão. 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 Então, meu amigo, nem o outro Exu era Exu. É só o que eu posso dizer, porque não existe nenhum Exu Paredão. E existe sim a incorporação consciente e a semiconsciente. O que não existe mais é a inconsciente, é muito difícil. Ok, Alan? Exu, isso tá bom de Exu, né? Lobisomem, paredão. Pessoal novo. Fala de nova. Linha nova, linha nova. Ok. Parece cada nome, cada... Você quer passar daí, Paulo, ou quer que eu passe daqui? Vamos lá, deixa eu pegar mais uma aqui, então vai, Alan. O Elcio, seu tranca, ele pergunta o seguinte: quais os cuidados para ajuda financeiramente um terreiro de Umbanda sem recair em soberba? Quê? Tem nada. Quais os cuidados para ajudar financeiramente um terreiro de Umbanda sem recair em soberba? Soberba. Continue sem entender. Talvez ele esteja perguntando quais são os cuidados que ele tem que tomar para ajudar financeiramente um terreiro sem esperar muito daquilo que ele está dando, ou você tem aquela sensação de que ele está sendo enganado, alguma coisa do tipo. Acredito que seja isso. Porque assim, pra mim é assim, se você fala que vai ajudar, é você que está falando. Se eu estipular alguma coisa para você, é diferente. Agora, você vai ajudar, então você ajuda como você quer. Aí eu não entendi nada dessa pergunta. Moço, faz de novo aí. Eu não entendi nada. Então vai lá, Carla, pode passar enquanto isso. Ok, vamos lá. Bruno, tá? Ele queria saber a opinião do seu tranca sobre os médiums homens que quando incorporam pombagiras eles se maqueiam, vestem roupas de mulher, enfim, ele pergunta se isso realmente é necessário. Não é necessário, não. Não precisa usar roupa de mulher e nem passar coisa na cara para incorporar a pombagira. Você incorpora de calça comprida mesmo e a blusa e ela faz o que ela tem que fazer e vai embora. Não precisa de nada dessas coisas, não. Ok, ela? Ok. Pode passar uma aí que eu vou tentar entender uma aqui que tem aqui. Tá, Helena, tá? Ela pergunta, as pombagiras são senhoras do amor? Elas trabalham somente no aspecto amoroso ou existem outros campos que elas atuam também? Não, pombagira atua em todos os mesmos campos que Exu também atua, tá? Elas também são verdadeiros soldados no astral, capturando energias negativas, nocivas, defendendo terreiro, pegando quiumba, pegando todo esse povo aí que tem que pegar, tá? E não é só no amor que elas trabalham. Elas trabalham em tudo isso também. Saúde, tem pombagira que trabalha com saúde, tem pombagira que trabalha com cura, tem um monte de coisa, não é só amor não. Não é porque é o trono do desejo que é só amor. Você deseja um monte de coisa. Ok, ela? Ok, Paulo. Vamos lá, seu troca. Passa de devagar, que é bem complexo. Não, acho que você vai entender. O Sérgio, seu troca. Ele queria saber por que ele vê muitos espíritos em sua casa. E sempre que vai dormir, ele escuta as vozes próximas à cama dele. E muitas pedindo ajuda. E quando ele abre os olhos, ele vê, às vezes, mulheres, crianças, homens, velhos, tudo que é direito.
Uma mãe de santo falou que é um dom que eu tenho de ver entidades. E por isso, muitos vêm pedir para mim ajuda para seguirem seu caminho espiritual. E sempre na feição de como eles morreram. No começo eu tive muito medo, mas agora já estou acostumando com isso. E eles me pedem por ajuda, e às vezes tem alguns que nem sabem que morreram. E daí tento explicar para eles, e eles dizem que a última coisa que viram foi um clarão. E já vi pombagiras e Exu numa gira. Ele pede uma ajuda. Eu acho que acredito para ele parar de ver essas coisas que ficam... Não existe. Parar de ver não existe. Existe aí, moço? Você sabe fazer alguma coisa aí? Eu não sei fazer. Olha, parar de ver, moço, não existe. O que você pode fazer é no terreiro ou nesse kardecismo, aonde direciona esses espíritos, aonde você encaminha eles para um lugar bom, para eles se encontrarem do outro lado. Agora, tirar o dom da clarividência não tem como. Você tem que aprimorar isso, né? Melhorar, para você não passar mal, essas coisas. Porque também não pode ficar vendo espírito toda hora, né? Que vida você vai levar? Você vê espírito toda hora. Tem como dar uma condicionada nesse dom dele, para ele se propor a um trabalho, para daí deixar claro para esses espíritos procurarem ele naquela ocasião, naquele trabalho, porque daí ele pode dar um encaminhamento. E o termo médium vem de mediador, né, entre planos. Então ele está servindo como um mediador entre o plano mais denso e um plano mais sutil, né? Então é essa a função do médium. É um rapaz que precisa de bastante aperfeiçoamento para que isso não comece a interferir na vida dele, né? Senão a pessoa fica meio maluca, vem espírito toda hora. E pedindo ajuda? Pedindo ajuda, vem mil energias ali. Sim. Aonde pode ficar maluco. Ok, Elza? Ok, Paulo. Posso passar mais uma? Pode passar. Tá. O Pablo, seu tranca, ele diz que ele toma passe com o Exu, que em seu trabalho o ajudou muito. Então sei que ele é um guia sério. Mas em algumas atitudes acredito que o guia exagera um pouco ao tratar com o Cambone. Seria isso uma característica do médium? Aí ele diz aqui, o que ele pode fazer? Ele é frequentador na assistência dessa casa. Ele acredita muito naquele Exu, tá? Que ajudou muito ele, então ele sabe que é um Exu sério. Porém, ele não aceita, ele acha que o Exu exagera muito ao tratar o Cambone dele. Deve maltratar. E aí ele pergunta pro senhor aqui, o que ele pode fazer? Porém, ele não trabalha na casa, ele só vai na assistência. Você não pode fazer nada, né? Quem tem que fazer é o dono da casa. Agora, isso é coisa do médium, não é coisa do Exu, não, moço. Tá? Inclusive, na minha casa agora é lei assim. O Exu, o caboclo, seja qual guia for, ele tem que aprender a pegar o cigarro dele, ele tem que aprender a manipular as coisas. Por quê? Porque você vai trabalhar num terreiro que tem, sei lá, um monte de médium e 2 Cambone, como é que faz? Se cada guia for ficar esperando o Cambone lá para acender o cigarro, para ir, não tem gira. Então, o médium sabe fazer isso, é só ele ensinar o guia. Que aí tudo dá certo. Agora, exagero com Cambone é coisa de médium, não é coisa de guia, não. Ok, ela? Ok, Paulo. Pode passar aí. Então, vamos lá. Pergunta do Orestes, tá? Ele diz assim, ele gostaria de saber, quando um médium está tentando buscar a sua reforma moral, enfim, buscando ser uma pessoa melhor, e por algum motivo ele tem uma recaída, ele acaba tendo uma relação com uma outra mulher fora do seu casamento, e mesmo assim se arrepende, ele pode dessa forma acabar enfraquecendo os guias e trazendo algum prejuízo para o trabalho dele dentro do terreiro. Esse tipo de atitude pode influenciar no trabalho no terreiro? Olha, moço, aí é complicado, porque é muito da pessoa, né? Você se arrependeu. Vou falar em espírito, ela fala em gente. Você se arrependeu, você está tentando melhorar, se não fazer mais isso. Não vai, assim, atrapalhar demais a tua vida espiritual, mas atrapalha a sua vida terra, não atrapalha? Se ele ficar alimentando esse sentimento de culpa, não conseguir desenvolver o auto-perdão, aí vai atravancar a energia dele nesse sentido. Aí para incorporar e trabalhar. Então, exatamente. Então ele tem que trabalhar o quê? O auto-perdão.
né? Saber perdoar-se, saber que ele foi fraco naquele momento, que houve essa queda e tocar a bola pra frente, porque ficar amarrado num padrão de culpa. Que errar é humano, persistir que é burrice. É burrice. Então não tem quem não erre. Todo mundo acaba errando uma vez. Agora cabe a você a decidir o que você quer. Se você quer ficar casado ou você quer separar da mulher, não ficar com duas coisas ao mesmo tempo. Ok, Ok. Essa é interessante, seu Tranca. É a de sempre, mas essa é uma pergunta até que você vai explicar bem. O Alexandre fala o seguinte: boa noite, seu Tranca. Boa noite, eu tenho uma pergunta para o seu Tranca. Eu sei que todos os Exus estão na mesma altura, mas em uma consulta com o Exu Lúcifer, ele falou que o lado da esquerda quem mandava era ele. A pergunta é, como seria isso? É assim, cada falange tem lá um trono que é um tranca-rua que manda, a falange de morcego é um morcego que manda e assim vai embora, tá? Então, cada um tem o seu chefe, vamos pôr assim, tá? Ele não é chefe de todos os Exus, sendo que o trono sustentador de Exu é Ogum e o trono maior é outro. Então, são outras energias. Não tem a ver a energia com Exu. Exu às vezes dá esse nome de Lúcifer pela casa, pela linhagem, pela cabeça do médium e tudo mais. E Lúcifer também não é o demônio. Tem muita lenda em cima disso. Mas cada Exu tem um mentor maior, um Exu maior, sei lá como vocês põem o nome, e cada falange tem o seu. E quem rege tudo isso é o... Ok. Ok? Posso passar mais uma? Pode passar. Vamos lá, seu Tranco. Leandro. Laroê, seu Tranca-Rua. Na casa onde eu trabalho, o guia-chefe diz ser proibido prender o cabelo durante a gira. Gostaria de saber se realmente interferem no contato com os guias. Olha, eu não gosto de cabelo solto, não, viu? Porque fica caindo na minha cara, eu quero que meu cavalo prenda. Não tem nada a ver o cabelo com o médium, com o guia que vai incorporar. Eu não gosto, não, de ficar com o cabelo assim solto. Ok? Ok, vamos lá. Pergunta da Bianca, tá? Diz assim, uma vez uma dirigente me disse que era possível ela fechar a minha coroa para eu não incorporar mais. No caso, tirar a minha mediunidade. Isso é verdade? Não, tirar a sua mediunidade ninguém tira. Isso você já traz de outras encarnações, não é isso, moça? Você já traz esse trabalho que você se propõe a fazer em prol o outro. Então, tirar a mediunidade ninguém tira. O que ela pode fazer é afastar, deixar eles neutros. Agora, tirar, não tira, não. Ok, Ok, Paulo. O Humberto Dias fala o seguinte: olá, boa noite. Gostaria de mandar um salve para o seu Tranca-Rua. Um salve para o senhor. Tchau. E se ele pode falar um pouco do Exu Capa Preta. Eu gosto do capa preta. Eu tive que ter uma capa preta. Olha, moço. É assim, ó. Tem lugar que fala que capa preta trabalha em Oxóssi, tem uns que falam que trabalha em Xangô, já ouvi falar que trabalha em Ogum, mas capa preta trabalha na linha de Xangô, tá? Mas ele tem um entrecruzamento com o Olu muito grande, ele é um Exu de cemitério. Não é Exu de encruzilhada, é Exu de cemitério, mas ele recebe a mesma oferenda, qualquer um recebe, ele só pode mudar alguns elementos. Capa preta é bom Exu para trabalhar em desobsessão, em segurar terreiro, sustentar uma casa. Capa preta é bom para isso, é bom você põe na trunqueira, trabalha bem demais uma trunqueira. E o resto ele faz, que todo Exu faz, só que ele tem o mistério dele maior, na qual ele direciona, tá? Mas é isso, tem muito o que falar, né? Ok? De uma entidade específica. E cada capa preta é o capa preta. Cada um é um espírito único. Posso passar aqui? Pode passar, Paulo. O Romy, seu Tranca, ele te pergunta o seguinte: quem incorpora um Exu tem mais facilidade para incorporar seu correspondente mirim? Exemplo, quem incorpora o Exu Caveira tem mais facilidade para incorporar o Exu Mirim Caveirinha? Tem. Vem todo mundo junto. É fácil. Agora o mirim, ele dá um nome geralmente do Exu grande, porque ele trabalha junto, ele copia muito por ele ser um natural. Então ele aprende
Por isso que ele dá esse nome. Ok? Ok, vamos lá. Pode passar aí. Pergunta do Fabiano, tá? Ele diz assim, para um médium incorporado atender assistência, dar passe, por exemplo, sem ter o ponto riscado, isso é possível? Tem alguma coisa a ver isso com tem alguma coisa a ver o ponto riscado com o atendimento? Olha, assim, ó, o dirigente, quando deixa o guia da passe, o guia já deu ponto, já falou o nome, já mostrou quem ele é realmente, que ele está apto naquele médio, aquele médio já está apto a trabalhar. Tá? Agora, tem casa que deixa, e vai muito da casa. Eu prefiro, para pôr o Exu para trabalhar da consulta, com ponto riscado. Agora, só para dar passe sem falar, não precisa. Aí eu até acho que vale. Ok, ela? Ok, Paulo, pode passar. O Leonardo, seu tranca. Ele pergunta, fala o seguinte: sou de Oxóssi, confirmado pelos búzios, porém não sou feito. O babalorixá do terreiro que frequento me fez a proposta de fazer santo no início do ano passado. Porém, recusei, por não me achar preparado para tal. Hoje me sinto preparado e quero fazer. E me sinto muito mal, angustiado, triste, etc. Esse mal-estar teria ou seria alguma coisa a ver com a hora de fazer meu santo? Eu acho que é a hora da sua cabeça. Porque o santo, quando ele quer ser feito, ele não precisa te angustiar, não precisa nada. Você vai sentir a hora, vai lá e faz. Mas é aquela coisa que nem você entrega uma oferenda. O guia pediu para você entregar uma oferenda e você não entregou. Aí fica na tua cabeça, será que o guia vai me pegar? Será que ele vai me acabar com a minha vida? Vai tirar o que eu dei? Isso tudo está na sua cabeça. É o teu, como é que chama, moça? O teu inconsciente. Que fica lá te cobrando esse tipo de coisa. Agora o guia não vai lá fazer nada. Então acho que agora é um jeito dele sentir que está na hora dele fazer. Acho que a cabeça dele falou isso. Aí, mas não é o santo, não. Ok, ela? Ok, Paulo. Pode passar aí. Tá. Passa as duas aí você, eu passo as duas últimas aqui. Tá bom. Bom, pergunta da Isa. Tá, ela pergunta, qual o melhor modo de se pedir ajuda a Exu e Pombagira? Como agradá-los para termos um resultado eficiente? Você vai lá no terreiro, fala com o Exu ou com a Pombagira, pede o que você quer. Se eles acharem necessidade que você faça alguma oferenda, eles vão te pedir. Se eles acharem que não precisa de elemento para ajudar você no que tu precisa, ele não vai pedir nada, ele só vai falar para você, ó, espera que vai acontecer. E vai acontecer, tá? Não pensa que porque não fez o elemento, deixa de acontecer. Essa é a melhor forma de pedir. Legal. Bom, e pergunta a outra agora do Pedro. Ele disse, eu tranca, na espiritualidade, o Senhor, Exu tranca a Rua das Almas, carrega o mesmo nome também ou atua como de outra forma com outra característica? Não, a característica é a mesma, mas o nome é diferente. Tá? O nome que nós trazemos, esse nome é simbólico. Tá? Existe um outro nome, uma outra que não dá para falar, tá? Mas dentro da Umbanda nós trazemos esse nome simbólico, mas existe um outro nome. E no lado espiritual, continua usando o nome que o senhor traz na Umbanda? Ou já é usado esse outro nome? Lá de lá é usando o nome que a gente tem mesmo, de verdade. Ok? Vamos lá, vou passar as duas aqui. O Anderson, seu tranca, eu não entendi direito, mas vamos lá. Ele disse que ele está ouvindo o programa online, no terreiro, que ele está ouvindo o programa. No terreiro que frequento, recebi um aviso do Exu do Pai Pequeno, que eu teria 6 meses para aprender o máximo possível, pois depois eu começaria a fazer a caridade sem olhar a quem. E trabalharia muito e seria muito testado. Tanto que alguns dias depois virei cambone da mãe da casa. O que o senhor pode dizer a ele? Para você fazer o que o Exu do Pai Pequeno falou. Vai aprender, porque acho que esse é teu prazo para já estar começando a trabalhar. Então faça direito, aprenda. Cambone é muito importante, porque o Cambone aprende muito com o guia que ele está atendendo ali, ajudando. O Cambone, ele ajuda energeticamente dentro da gira. Então, ser Cambone é muito importante.
Tá? Os Cambone têm que aprender isso, porque tem gente que acha que só porque não incorpora não é importante. Mas o Cambone é muito importante dentro de uma gira assim. Então aprenda tudo que você puder camboneando, que aí você vai ser um bom médico. Ok, Alan? Ok, Paulo. Agora para finalizar aqui, uma que o seu Tranca já está cansado de responder, mas é a última que sobrou para mim também. Seu Tranca, por favor, o senhor poderia falar um pouco sobre o Exu Sete Porteira? Olha, Sete Porteira, todo Exu que tem 7 trabalha no trono de Oxalá, tá? Entrecruza ali. Quem é que toma conta das portas, passagens, caminhos, essas coisas todas? É o Baluaê. Então é um Exu que vem com esse entrecruzamento, tá? Ele é um Exu que trabalha, se você for fazer uma entrega pro Sete Porteira, tu pode fazer aonde tem a entrada do cemitério, ou dentro, numa encruzilhada que tenha dentro do cemitério, tá? Não vai fazer lá no cruzeiro, ou perto de uma cova, que não é bem o local dele. Ele pode até receber, mas não é bem o local dele, a oferenda não vai ser tão bem, como fala, aceita, né? Não vai ter um resultado bom. Aceita, vai, mas não vai ter um resultado bom. É isso que ele trabalha. E trabalha com tudo que todo Exu trabalha. A porteira, ele encaminha muitos espíritos, ele trabalha muito... Eu já li muito aí que o Sete Porteira trabalha muito com a saúde. Também, por causa do valor aí. Ele trabalha muito no lado de saúde. Ok, Alan? Perfeito, Paulo. Finalizar aqui, só a última que me passou no Facebook agora. Okay. É rápido, o seu Tranca responde rapidinho. A falange dele, seu Tranca, do Paulo, é do cemitério. Ele pergunta se ele pode ter algum Exu da encruzilhada, mesmo a falange dele sendo do cemitério. Mas pode não ser o trabalhador de frente, mas pode vir aí algum Exu do cemitério. Não de encruzilhada, né? É de encruzilhada, a falange dele é de cemitério. É, porque ele quer saber se ele pode ter algum Exu de encruzilhada. Ok, Alan, então? Perfeito, Paulo. Paulo, vamos lembrar só para finalizar então as atividades do templo? Vamos lá. Quarta-feira agora continua o curso de magia cigana, às 8 horas da noite. Sexta-feira, gira de Exu, a partir das 8 horas. E sábado vai ter a palestra, que eu já esqueci do que é a palestra, mas ela vai falar de novo, ela vai falar de novo. Você tá vendo? Que eu peguei e começar aqui o papo, né? Então eu tenho esse boi, né? Ela vai explicar a palestra de novo, e o horário é a partir das 2 até as 5 horas no máximo. Ok. O nome da palestra é Entenda o Objetivo da Sua Encarnação. Perfeito, bacana. Bom, qualquer dúvida no MSN, programa do seu tranca, @hotmail.com, serve como e-mail também, você envia, tira suas dúvidas, como chegar no templo, que é bem fácil, fica do lado do metrô Vila Prudente, né, Paulo? Isso, quase em frente ao metrô Vila Prudente, ponto de referência ali é o Habib's da Anhangamelo. Perfeito. Estamos na rua do lado do Habib's. Perfeito. Bom, antes de finalizar com o Paulo, Carolina, obrigado pela participação, tá? Pera só um pouquinho, Alan, que a Carol vai deixar o contato dela, quem estiver interessado. Ok. Para conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho, né, do Núcleo Revisão, é só acessar www.nucleorevisão.com. A gente tem uma página no Facebook que é /Núcleo Revisão, e o telefone para contato é 980 41 31 13. Eu faço atendimento aqui em São Paulo, no centro e na Zona Norte. E agora a gente vai começar também lá no terreiro, lá na Vila Prudente. Ok. Para quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui no MSN, que minha mãe passa de novo o contato dela. Perfeito. Paulo, então, obrigado. Paulo, você também. Até mais, Alan. Boa noite a todos. Até segunda-feira que vem. A Sônia, se estiver por perto, Sônia. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Bom, se o Tranca quiser encerrar o programa, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, seu Tranca. Boa noite, companheiros. Espero que vocês tenham aproveitado bem as coisas que a moça falou, porque isso pode ajudar bastante na mediunidade de vocês, para vocês conhecerem melhor quem são vocês, por que ser médium, de onde vem isso, para onde vai e como lidar com isso tudo. Acho que é uma boa ajuda para que você possa ser um bom médium amanhã. Boa noite. Cobalaroeixo! Salve seu Tranca-Ruas! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN Conversando com o Seu Tranca @hotmail.com. Alaroeixo, Amor Jubá.